Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ninja Saga. E eu hoje queria-vos fazer uma pequena explicação sobre os 5 elementos do jogo, que eu não expliquei tão acirradamente no outro episódio. Vocês na barra de perfil, no menu do perfil, vocês vão ter várias características. O HP e o CP, que é o Chakra Point, vão evoluindo, se não me engano, 30 pontos por nível, certo? Isso é automático e aumenta seja qual for o vosso nível. Por exemplo, o meu personagem está em nível 81 e eu não meti nenhum ponto em água nem terra, que também aumentam os seus pontos. E este está de ser normalmente a barra base do HP e do CP, se vocês não tiverem nenhum item que aumente também isso, certo? Depois vocês têm a agilidade, o Critical Chance e o Dodge Chance. A agilidade é aumentada pelo vento, os vossos pontos atribuídos a vento, eu já falarei mais disso. O Critical é aumentado pelos vossos pontos em Thunder. Vocês começam com 5%, se não me engano. Eu tenho mais 3 por causa do meu back item. E o Dodge é aumentado também pelo vento. Portanto, como vocês podem ver, o que aumenta mais coisas nesta primeira barrazinha é o vento, porque aumenta duas coisas, ok? Falando sobre a agilidade é o que vos faz o personagem ser mais rápido e jogar primeiro do que outros personagens no modo batalha, ok? Portanto, se vocês forem lutar contra um personagem de vento, ele vai normalmente ser mais rápido que vocês se for um nível acima de vocês. Ou não, pode ter pontos divididos entre vento e raio, por exemplo. Mas agora falando então dos 5 elementos. Se vocês forem do tipo... Se vocês quiserem usar o vento como dano, eu queria então explicar um pouco melhor. Ele aumenta então um pouco o dodge, 0,4%, dá 1 ponto em agilidade e dá 1% de dano a mais aos ninjutsus de vento. Já o de fogo aumenta o dano, pode criar combustão e é só isso, não tem nada de mais. A particularidade dele é a combustão, que dá mais 30% de dano a todos os ataques nesse turno. De qualquer elemento, não precisa de ser de fogo, ok? O de Thunder aumenta o Critical Chance e o dano crítico, se não me engano. E é só isso. O que faz o elemento do raio é aumentar então o crítico e a chance de gritar, o dano de gritar. Água, eu penso que não fui muito claro no outro episódio. Ele também aumenta 30 pontos em CP. Imaginem que vocês estão evoluindo do nível 1 para o nível 2. Vocês vão automaticamente ganhar 30 pontos em chakra. Mas se vocês forem de água e quiserem meter um ponto em água, vocês ganham mais 30 pontos. Então, por nível, se vocês meterem todos os pontos em água, por nível vocês vão ter sempre o dobro do que uma pessoa normal vai conseguir ter, ok? Ele também aumenta a percentagem de fazer purificar, que é a chance de vocês começarem o vosso turno. Imaginem, vocês estavam com stun, estavam com chaos, estavam petrified, vocês perdem todos os efeitos negativos ao vosso personagem. Se vocês estiverem com combustão, se vocês estiverem com dodge, com evasão, isso vocês não perdem, ok? E aumenta também o dano e o heal dos ataques de água. Água também tem uma particularidade, que é ter ataques que curam o HP. E terra então aumenta o HP da mesma maneira que o chakra é aumentado pela água. Também penso que tem pelo que diz aqui, tem a chance de causar 30% de dano ao inimigo. Portanto, acho que se tivermos essa sorte, o personagem nos der tipo 100 de dano, nós vamos retribuir 30 de dano. Eu penso que é isso, mas eu acho que isso é novo, porque eu não me lembro de ter isto antigamente. Falando um pouco de danos, se vocês quiserem um personagem mais forte, um personagem mais suporte, um personagem mais equilibrado, eu vou passar a dizer quais é que são os danos mais fortes. Normalmente, o dano constante, eu vou falar primeiro do constante, certo? O dano constante mais forte é o de fogo, seguido diretamente pelo de raio, ok? Depois temos na cadeia de força os danos de terra, são um pouco caros em relação ao dano.
também é outra coisa. O dano de fogo é alto e o seu pagamento não é tão caro em termos de CP, assim como o de trovão. Mas o de terra é muito equilibrado entre o dano e o CP gasto, então... Mas quem é de terra terá que gastar os pontos em terra e em chakra, portanto... É como vai ter que ser, mas também vai ser um personagem mais resistente. Seguindo a terra, eu penso que o dano mais forte a seguir a terra é o de água e por fim é o da agilidade. Eu acho que é um pouco normal, é um pouco injusto para quem quer o seu personagem rápido, mas também por outro lado, se vocês querem um personagem rápido e muito difícil de acertar, porque por exemplo 40% de dodge é muita coisa, é quase 1 em 2 ataques vocês poderem se desviar. É normal, tendo duas coisas, 2 pontos a favor só por meter um ponto em vento, é normal que tenham um dano mais baixo. Mas por exemplo, os ataques de vento não custam muito CP, por exemplo. Ok? Falando de outra coisa, se vocês forem prémio, há de ser este emblema aqui. Vocês saberão se são prémio, porque vocês têm que pagar o serviço. Pagam uma vez e fica para sempre. Se vocês forem prémio, vocês podem sempre resetar as vossas características. Se vocês quiserem fazer um boss ou uma luta qualquer com outro elemento, vocês podem resetar as características e pronto. Se bem que eu considero que o melhor tipo de personagem é um de dois. Ou pode ser do tipo vento, que acaba por ter muita velocidade e muito dodge. Juntando a um Kinjutsu de evasão, vocês ficam quase imortais durante 3 turnos. Ou serem um personagem entre água e terra, porque vai ter muito CP para fazer muitos stuns e muitos efeitos de buff nos inimigos, enquanto tem muito HP por causa de terra e vai ser muito tanque, enquanto que os vossos dois aliados vocês podem escolher aleatoriamente e escolhê-los por serem os mais fortes dos vossos amigos para dar o dano nos NPCs, certo? Mas eu estava há pouco a falar dos danos constantes, certo? Mas há uma variante, porque o trovão pode ser muito mais forte do que o fogo se forem crítico, certo? Se vocês forem um personagem de crítico, vocês vão ter basicamente menos agilidade, né? Mas terão mais ou menos o mesmo crítico e o mesmo que eu tenho aqui de dodge, ok? É normalmente isso que nós conseguimos se vocês meterem todos os pontos em raio. Lembrando que eu estou em nível 81 apenas, penso que o nível máximo agora é o nível 100, portanto vocês ainda conseguirão mais se tiverem nível mais alto. Mas é isso, eu estive aí a mostrar um pouco os danos enquanto falava, e pronto, é isto. Falando em combos, vocês podem fazer quase todo o tipo de combos. Eu diria que os melhores elementos para... Vou falar até para personagens que só possam ter 2 elementos, que não sejam premium, porque é a maior parte do que acontece das pessoas. Se vocês só puderem usar 2 elementos, eu diria para usarem um para dano, um destes, ou então mesmo terra também, e então usarem vento e água como suporte, dependendo do que vocês querem. Vento é mais para evasiva e água é mais para cura, se bem que, como vos disse no outro episódio da série que conheçam, a água não é tão útil em nível mais alto, porque vocês não vão ter pontos em água, então não vão ter uma cura extraordinária. Normalmente os heals, quando vocês estão a usar por volta do nível em que vocês o compram, ele cura-vos 40% do HP, é por volta disso, portanto não vai fazer grande diferença, ok pessoal? Eu espero não ter sido muito confuso, eu espero ter-vos dado um pouco uma dica para quem quiser começar a jogar agora, porque está no trabalho ou na escola e vai muito ao Facebook. E se vos ajudei, façam gosto no vídeo e na página do Facebook e assim, ok pessoal? Até à próxima.